Queridos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, Graça e Paz, vamos começar hoje a nossa lição número 2, que tem data de 9 de janeiro de 2022. Lembrando que esse trimestre nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, que é o título do nosso trimestre. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Na aula passada nós falamos sobre a autoridade da Bíblia. Por que nós devemos crer na Bíblia e que autoridade ela tem? E hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia, que é a primeira característica da Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e nós vamos falar sobre isso. Mas o que é essa inspiração divina da Bíblia, Osana? O professor, pastor, uma referência para nós da Assembleia de Deus, comentarista de a maioria das revistas da Escola Dominical e que já dorme no Senhor, o pastor Antônio Gilberto, ele tinha uma explicação para essa inspiração divina, que diz assim: o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada Palavra de Deus. E o que vem ser inspiração divina? Para melhor compreensão, vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, e aí ele trazia o sentido do nosso organismo mesmo funcionando, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Quando você faz... É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Daí o ditado falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões e é o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo com um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erro. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", não é? Como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso além de outras expressões equivalentes. Então, o Espírito Santo de Deus soprou no homem a inspiração, o fôlego daquilo que ele deveria daquilo que ele deveria escrever. Isso torna a palavra a inspiração divina. E homens, 40 autores mais ou menos, escreveram a Bíblia, e estes 40 autores, em épocas diferentes, momentos diferentes, estrutura diferente, formação acadêmica diferente, alguns tinham, outros nem tinham, mas esses homens que escreveram a Bíblia, quando você junta os livros que você vai lendo um por um, você vê como todos eles estão interligados e falam a mesma coisa. Então, a inspiração divina da Bíblia. Nosso textual está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe uma parte da Bíblia é a palavra de Deus. Não. Paulo está escrevendo para Timóteo que toda a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é inspirada. Nós estamos vivendo um período da história em que vários teólogos, pensadores, se levantam para dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Eu queria ler com vocês, para nós abrirmos essa aula, Romanos, que é um dos versículos da semana, da nossa leitura bíblica da semana. Romanos capítulo 15, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos
capítulo 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O Antigo Testamento, ele foi escrito para nos ensinar também. O Novo Testamento também foi escrito para nos ensinar. Então, toda a palavra. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. A nossa leitura bíblica em classe está na sua revista. Faça a leitura, por favor, assim como eu peço que vocês façam a leitura semanal. De segunda até sábado, nós temos textos que vão trazer melhor compreensão dessa palavra, dessa aula. Tá bom, irmãs? Por favor, crie esse hábito. Eu vou ler apenas o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum texto é de particular interpretação. E aí o que eu quero pedir para você, que aceitou o nosso desafio de ler a Bíblia nesse trimestre, a partir desse trimestre, irmão, você quer ler a Bíblia toda? Me chama no privado que eu vou te mandar o link de um aplicativo para você começar a ler a Bíblia toda. Ah, irmã Osana, eu não preciso disso, eu consigo ler a Bíblia todinha sozinha, sem aplicativo. Ok, ótimo. Mas leia a Bíblia durante esse ano. Mas eu preciso dizer para você uma coisa muito séria. Leia na presença do autor. E o que é isso, Osana? Ore, convide o Espírito Santo para ler a Bíblia com você. Porque enquanto você lê a Bíblia naturalmente, o Espírito Santo ele vai trazendo a interpretação da palavra para você. E você vai descobrir tesouros maravilhosos da palavra para o seu coração. A nossa introdução diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. E nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Para o crente salvo. Este é o nosso manual de conduta. Não existe outro. Quem não é salvo em Cristo Jesus, ele pode ler a palavra, mas para ele pode ser só mais um livro. Tem pessoas que têm tanta sede de conhecer a Deus, não serve a Deus ainda, que começa a ler a palavra e a vida dele é mudada. Eu conheci uma moça quando eu tinha uns 20 anos, a família dela não era cristã, eles tinham outro viés religioso. E ela sozinha em casa, ela recebeu aquele Novo Testamento que a gente recebia na escola, e ela começou a ler a Bíblia. E dali ela foi para o Antigo Testamento, porque ela queria entender tudo que estava dizendo no Novo. Mas as referências estão algumas estão no Antigo. E o que essa moça fez? Ela foi ler a palavra. E sozinha ali, lendo a Bíblia, ela se converteu a Cristo. Eu falei com ela, mas o que foi que mudou em você? Ela, quando eu comecei a ler, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida não estava correto. Não estava de acordo com a Bíblia. E quando eu cheguei no versículo que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida. E aí eu me converti, era só ela de cristã na casa dela. Mas lendo a palavra, ela chegou à ciência de que Jesus é o caminho, a verdade e a Bíblia e a vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é lendo a palavra, conhecendo as Escrituras, que nós chegamos no caminho. O primeiro tópico nosso fala a doutrina da inspiração bíblica. E o primeiro subtópico diz a inspiração bíblica divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. E quando Deus fala com Jeremias, lá no início do livro de Jeremias, ele fala: põe-te em pé que eu falarei contigo. E aí ele pergunta para Jeremias: você está vendo o que aqui, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma amendoeira, Senhor. E Deus fala com ele: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Santo Espírito ensina. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E João não escreveu talvez aconteça. Ele escreve devem acontecer. Há uma afirmativa, uma certeza de que essas coisas vão acontecer. Quando ele estava em Pátimos. E eram revelações futuras, mas ele estava afirmando que devem acontecer e nós estamos vendo acontecer. E o Senhor asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um J ou um tio se omitirá da lei, Mateus 5,18. E aí vamos só falar aqui sobre esses sinais diacríticos. O que são sinais diacríticos, irmãs? São sinais gráficos que junto à letra alteram o seu fonema. Por exemplo, quando nós temos um assunto agudo, né? Água, por exemplo, ela tem um acento no primeiro A e esse muda o fonema da palavra, o som da palavra. Cedilha, quando nós escrevemos açúcar, é com C cedilha. Sem o cedilha vai ficar cuca na nossa língua portuguesa. O tio, quando eu escrevo sabão, eu coloco um sinal do tio em cima, eu estou sabendo que aquele som vai ficar sabão. E se eu tirar o tio, vai ficar sabal. E aí Jesus, ele escreve que nem um tio ou J. Em algumas traduções diz nem um I ou um tio. Por que um I? Porque a menor letra do alfabeto grego, e todo o Novo Testamento é escrito no alfabeto grego popular, que é o koiné, o termo usado lá no grego é iota, a menor letra do alfabeto grego, iota, que também vem a ser a menor letra do alfabeto hebraico, iod. Então, essa referência é justamente, quando nós vemos algumas traduções, eles colocaram o J, ou um tio, qualquer som, qualquer diacrítico, sinal diacrítico de um tio, um cedilha, um agudo, um grave, não poderia ser tirado da palavra. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, e se foi Deus para que falou, eu não posso escrever do jeito que me fica melhor. Eu vou mudar isso aqui, eu vou tirar que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, eu vou dizer que ele tatuou. Tatuou não é escrever. E aí é onde as pessoas pegam a palavra e se confundem, dependendo da versão que está vindo escrita aí. Esse é um cuidado que nós temos quando nós vamos comprar algumas Bíblias comentadas. Tem alguns comentários que vão fugir à verdade da palavra. Não a palavra a ser mudada, mas é o comentário que está lá, a interpretação, e a Bíblia diz que nenhum texto é de interpretação particular, porque toda a Bíblia foi escrita pelo Senhor. Segundo o subtópico, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Estamos afirmando que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus.
Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. E aí nós temos Apocalipse 19, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 como referência. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram os instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero ler com vocês aqui Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, para nós fecharmos esse tópico. Deuteronômio está nos 5 primeiros livros da Bíblia, capítulo 9, versículo 10. Moisés dizendo ao povo: olha, e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. O Senhor tinha escrito Ele mesmo nas tábuas as palavras que Ele mesmo tinha falado com ele. Então, não é uma coisa, não foi um ditado. Deus inspirou o homem a escrever, e lá na frente nós vamos falar mais minuciosamente sobre isso, que esse homem, ao escrever, Deus respeitou também a característica de cada ser humano. A Bíblia, ela é humana e divina, porque pessoas escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo, e foi respeitada a característica de cada um que estava escrevendo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas da Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregado nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que ele é a revelação do próprio Deus para o homem. É quem é Deus sendo contado para o homem. E qual é o plano desse Deus na terra? O plano desse Deus na terra era resgatar o homem que ele criou. Deus não foi pego de surpresa na queda de Adão. Ele sabia da queda de Adão, mas ele já tinha um plano de redenção para a humanidade. E ele já deixou tudo escrito como que seria feito, para que nós tivéssemos pleno conhecimento disso. Terceiro subtópico, a inspiração bíblica, ela é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, plena, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, que é o texto que nós lemos no nosso texto áureo. E nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Eu não posso olhar para o livro de Sofonias, que é só alguns versículos, e dizer, esse livro é pequeno demais, não tem nada nele não. Não, eu não posso fazer isso, porque toda a Bíblia é inspirada. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, Romanos 15, 4, que nós lemos no início. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus. Ela é plena, sem erros e sem falha alguma. Nós acreditamos em toda a Bíblia. Segundo tópico, inspiração divina dos autores da Bíblia. Primeiro subtópico, a inspiração dos autores. Como foi que aconteceu destes homens escreverem? O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, à gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. E isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. E aqui eu preciso dizer para vocês uma coisa. Todos nós sabemos que Lucas era médico. Ou quem não sabe, fica sabendo agora. Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, e que também escreveu Atos. Ele escreveu de uma forma que quem estuda o grego, que consegue ler os textos do Novo Testamento no grego original, ele vai entender que a linguagem que Lucas usa
é uma linguagem rebuscada. É uma linguagem erudita, clássica, de quem tinha conhecimento ao escrever. Usa palavras mais difíceis, mais complexas no texto. De outro lado, nós temos o livro de João, que esse mesmo estudante do grego, quando for ler o texto no original, vai ver que João, o evangelista, ele escreve de maneira mais popular, mais simples, numa linguagem mais simples. Ambos escrevem inspirados pelo Espírito Santo, mas a inspiração do Espírito Santo não tira do escritor as características da formação dele. E é isso que Deus respeita em cada um daqueles que foram escrevendo. Nós temos Amós, que era um boiadeiro, que escreveu as profecias. Nós temos Isaías, que era um príncipe, que escreveu as profecias. Deus respeitou a característica de todos eles para escrever. Não foi algo mecânico, robótico, da mesma forma. Não, Deus ele inspirou, mas ele respeitou a característica de cada um para escrever na sua própria maneira. Segundo subtópico, as imitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler essa referência? Por que ele diz que eram homens como nós? Também, eu quero que vocês entendam esse texto. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o apóstolo Tiago escreveu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, pés de barros. Como usa um pastor que eu ouço bastante, ele fala sobre isso. Que ele era um homem como nós mesmos, pés de barros. Vamos todos para o mesmo final. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Todos nós conhecemos essa passagem. Quando Moisés ira com a ação do povo e bate na rocha com força com o cajado, aquilo teve um custo para Moisés. Aí você vai dizer, mas Moisés, ele teve uma intimidade tão grande com Deus que ele conversou com Deus no Sinai. Ele escreveu as tábuas da lei, ele guiou o povo. E quando ele faz isso, Deus impede que ele entre na terra prometida, Osana. Irmãs, Deus não tem filho protegido, não tem filho melhor do que o outro. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, não importa o nosso currículo, Deus vai tratar conosco. Deus inspirou Moisés a escrever, Deus deu toda uma estrutura para Moisés, mas quando Moisés peca, Deus trata com Moisés. E nós precisamos estar cientes disso. Nós somos todos iguais. É o texto que eu acabei de ler. Elias era homem como nós todos. Vamos continuando aqui. Entretanto, nenhum texto das Escrituras quanto à sua inspiração e veracidade está condicionado às limitações de seus autores humanos. Não é porque era um boiadeiro e não podia escrever, não. O Senhor inspirou ele a escrever e ele escreveu. Terceiro subtópico, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. A Bíblia é um livro maravilhoso de se ler. Tem gente que diz que tem dificuldade de entender o que está sendo escrito. Porque são formas, não é uma narrativa do mesma forma do primeiro versículo do Gênesis até o último de Apocalipse. Não, cada um que escreveu de um jeito, de uma forma literária que trouxe entendimento, era como ele via. Jesus, ele usa as parábolas para nos ensinar. E na parábola do semeador, ele fala assim, olha, por que o Senhor fala em palavras, em parábolas? Ele diz, porque para aqueles que, ouvindo, aqueles que não vão entender, não entendam. E aqueles que precisam entender, entendam. Que seja claro para aqueles que sabem, que conhecem, que precisam entender.
os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1º e 2 Samuel, que narra toda a história, poesia, o livro de Salmos, que é uma poesia, Provérbios, que é o livro que contém provérbios, né? Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas. Sansão, ele quando está no meio dos inimigos, ele propõe um enigma de algo que ele tinha feito, e esse enigma dele é escrito na íntegra, no livro de Juízes. Se você não conhece, leia. Alegorias, e aí nós temos a referência de Gálatas 4:22 e a 24, hipérbole, de metáforas e símiles. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãs. Quando você se deparar no texto com uma palavra que você não conheça, hoje está tão fácil a gente pesquisar isso, joga lá no Google e descubra o que aquela palavra quer dizer. Porque isso, além de você criar uma intimidade com o texto, se a sua tradução é uma tradução mais difícil de ler, mas se você está numa linguagem de hoje, por exemplo, ou se você está numa NVI, talvez a palavra esteja escrita de maneira mais fácil de compreensão. Mas se não, você abre lá, procura a palavra, vai no dicionário, descobre o que é, porque além de você criar intimidade com o texto, de estar entendendo o que você está lendo, você vai aprender uma palavra nova. E essas figuras de linguagem que nós estamos dizendo, o que é uma alegoria? Uma alegoria é um modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sobre forma figurada. Eu vou falar sobre o salmista usa, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A hipérbole, que é uma figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Eu posso dizer, eu morri de rir. Eu não morri de rir, mas eu estou usando a expressão para dizer o tanto que eu ri, não é? Isso é uma hipérbole. Símile, essa é uma figura de linguagem que denota o que é semelhante, parecido, que está no mesmo patamar, né? Exemplo, sede prudentes como a serpente. Eu não sou uma serpente, mas eu posso usar a prudência da serpente. O texto está dando essa similaridade. Então, a Bíblia ela é escrita nestes contextos, tá? O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quando nós pegamos o livro de Abacuque, ele vai falar que ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo para o povo, olha, ainda que você não veja nada acontecendo, que diante de você não tenha visto o produto que você precisa, ainda assim eu confiarei no Senhor, eu adorarei ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, essa era a realidade de Abacuque quando estava escrevendo, o que ele tinha diante dele. Ele tinha uma figueira e ele olhando para ela, ele escreveu. Então, Deus ele respeita a sua característica. Quarto subtópico, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Josué, capítulo 10, versículo 13. E essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. O povo entrou numa batalha, o sol ia se pôr. Depois que o sol descesse, eles não teriam mais condições de permanecer naquela batalha. Só que ele orou e o sol prevaleceu ali brilhando até que terminasse a batalha. Então Deus usa também a forma física da natureza para poder se revelar a nós. Terceiro tópico e último tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor.
Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Isso está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 5 e 1. Esdras foi um escriba que relatou todos os fatos de Israel, da retomada do povo, depois do cativeiro babilônico para Jerusalém. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram a palavra que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. E aqui eu quero ler com vocês essa referência de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leia comigo, por favor. Lucas, capítulo 24, versículos 44. Olha o que a palavra disse. E disse-lhes, Jesus falando para aqueles dois homens na estrada de Emaús. Olha o que Jesus disse. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque aí venho dizer para você o porquê de nós crermos em toda a Bíblia. O próprio Jesus afirma que tudo que estava escrito sobre ele, na lei de Moisés, tudo que estava escrito sobre ele, nos profetas, pelos profetas e nos salmos, nada do que tinha acontecido com ele na cruz, aqui foi depois que ele já tinha sido levado à cruz e ressuscitado, nada era novidade. Todos eles sabiam o que estava escrito lá, pelos profetas. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte para a eternidade, Príncipe da paz. Quem escreveu isso? O profeta Isaías. Então todos eles tinham conhecimento disso. Essa declaração, elas atestam que o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então nós não podemos, eu só acredito no Novo Testamento, eu só acredito no Antigo Testamento. Não, a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, a inspiração, o autor é um só. E ele vai revelando a cada livro qual era a vontade de Deus e como se cumpriria. E após Jesus vir morrer e ressuscitar, o que segue? Como vai terminar essa história? Jesus trouxe até a revelação de João na ilha de Patmos, como vai terminar essa história. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Eu vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Consolador. Segundo, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Está em Atos 2,4, 1 Coríntios 2,10, Efésios 3,5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 15, alguns versículos ainda. Nós lemos Romanos 15, 4 e agora nós vamos ler Romanos 15, 16 para terminar esse tópico. 15, 16. Diz assim o texto: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificados pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Todas as coisas que ele escreveu orientado pelo Espírito Santo. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura. 2 Pedro 3,16, vamos ler? Para que não paire dúvida a respeito do que nós estamos dizendo. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 16. Olha o que Pedro escreve. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender,
que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A palavra diz que a Bíblia não é de particular interpretação. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que é o mesmo Pedro escreve. E ele fala sobre, no capítulo 3 de 2 Pedro, eu vou ler até o versículo 15, para vocês entenderem. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Homens que estavam pegando a palavra e torcendo essa palavra para a sua própria perdição, e não é diferente hoje, tá? Então, nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Nosso terceiro e último subtópico: a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só há um que faz isso no coração do homem: o Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Quando eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele me liberta. Ele me traz a revelação da verdade. Por que não existe mais gente escrevendo Bíblia, Osana? Porque a revelação cessou em João. O que nós temos é o Espírito Santo trazendo uma iluminação sobre a nossa mente naquilo que nós lemos. Eu estou lendo ali, eu não estou entendendo, mas eu estou falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra o que essa palavra está me dizendo. Você já teve a oportunidade um dia de você estar passando muita luta, você dobrar seu joelho para orar, com a sua Bíblia ali do seu lado, você ora, chora, fala com o Senhor e fala: Senhor, me dá uma palavra. E quando você abre a Bíblia, a palavra que sai vai de encontro ao seu coração de uma maneira tão certeira que você entende: isto é uma resposta de Deus para mim. Quantas vezes o Senhor fez isso comigo? Quantas vezes eu chorei aos pés do Senhor e ao abrir a palavra o Espírito Santo falou comigo. Depois eu procurei aquele versículo daquela forma que eu entendi naquele momento, nunca mais eu encontrei o mesmo texto. Às vezes a gente até marca com um lápis de colorir, mas quando você vai ler, a interpretação é outra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é notícia nova todos os dias. O jornal de ontem não serve mais para você, mas a palavra de Deus de ontem, ela ainda é a mesma que vai fazer eficácia na sua vida. Eu sempre digo, gente, você quer ter uma leitura, talvez você não tenha muita intimidade com a palavra, mas se você pegar o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. E se você fizer um devocional com cada capítulo do Provérbios, todo dia do mês você vai ter um capítulo para ler. Só que todo dia, quando você lê o capítulo 1 hoje. Hoje são 9 de janeiro. Você lê o capítulo 9 de Provérbios hoje. Mês que vem, no dia 9 de fevereiro, quando você for ler o capítulo 9, a interpretação vai ser outra. O Espírito Santo, ele aviva a palavra no seu coração, ele te dá um entendimento todos os dias. Por isso que a palavra é viva e eficaz. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1:18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Por isso que não tem ninguém escrevendo uma nova Bíblia por aí ou um complemento da Bíblia. O que está escrito, já está escrito. O Espírito Santo, ele vai nos iluminar. Então, nessa aula, irmã, nós aprendemos que, primeiro, a Bíblia é inspirada palavra de Deus. Seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade, não há menor ou maior.
Segunda coisa que nós aprendemos, que as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. E em terceiro lugar, o que nós aprendemos que a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. A Bíblia, ela já chama para si a responsabilidade de que essa revelação da palavra, essa inspiração é do Espírito Santo para a Escritura. A nossa conclusão diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspiradas pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e a palavra da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Este é o nosso manual de conduta. Se você pautar a sua vida cristã pela palavra, você estará se pautando na verdade e não tem como se desviar dela. É o caráter de Cristo sendo revelado em nós. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Reitero aqui o meu convite para você: vamos ler a Bíblia neste ano. Se você quiser, me mande no privado uma mensagem e eu te mando o aplicativo para você começar a leitura. Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém?